Supremo discute lei que estabelece regras fiscais e financeiras para a transparência na gestão de clubes de futebol no Brasil. A meu ver, se configurou uma sanção política, mas mais grave do que isso, eu diria que é uma verdadeira pena de morte para o clube. Ex-procurador de Justiça do Rio, Cláudio Lopes, é afastado e tem bens bloqueados. TSE cria grupo de trabalho para implementar decisão do STF que tornou competência da Justiça Eleitoral julgar crimes comuns em conexão com delitos eleitorais. O grupo de trabalho tem 60 dias para apresentar propostas sobre o tema. STJ decide que quem recebe pensão alimentícia não precisa prestar conta dos gastos com a criança. E número de empreendedores individuais aumenta no Brasil. Isso é bom para o Estado porque formaliza a economia, atrai mais dinheiro para a Previdência. Olá, boa noite. Boa noite. Pedido de vista suspende no Supremo a discussão sobre a validade da lei que estabelece regras fiscais e financeiras que visam maior transparência na gestão de clubes de futebol no Brasil. E quem acompanhou a sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente, a repórter Daiane Garcês. Vamos falar ao vivo com ela. Oi, Daiane, boa noite. Boa noite, William, Érica e a todos que acompanham a TV Justiça nesta quinta-feira. Pois é, o assunto que começou a ser julgado trata-se exatamente da Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, que, por sua vez, instituiu o Profut, o Programa de Recuperação Fiscal, voltado, inclusive, para aliviar a situação financeira dos clubes que estão em débito e alguns até incluídos na dívida ativa. O principal ponto da questão foi essas regras instituídas pela lei, elas tiram a autonomia dos clubes e das ligas? Durante o julgamento, 7 ministros votaram, mas o ministro Marco Aurélio preferiu analisar melhor o assunto. Veja na reportagem. O autor da ação, Partido Humanista da Solidariedade, entende que a Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, ao estabelecer regras aos clubes e ligas que aderem ao Profut, Programa de Recuperação Fiscal, afronta a autonomia dessas entidades. O relator manteve o entendimento que teve no ano passado, quando concedeu liminar. Para ele, a norma, na verdade, representou uma oportunidade aos inadimplentes de quitarem as dívidas sem interferência na gestão das empresas. A exigência de contrapartidas foi tão somente para, primeiro, possibilitar que aqueles que aderissem a esse programa pudessem realmente pagar o seu refinanciamento à União. E para que pudessem realizar uma melhoria no montante de dívidas gigantescas de todos os clubes. Porém, o relator interpretou como inconstitucional a parte da legislação que penaliza os clubes e ligas com rebaixamento, caso não apresentem a certidão negativa de débitos na hora de se inscreverem nos campeonatos. Na verdade, nem teria campeonato brasileiro, porque dos 20 clubes, 19 seriam automaticamente rebaixados para a segunda divisão. Aqui, eu entendi que houve falta de proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas gravosas. A meu ver, se configurou uma sanção política, mas mais grave do que isso, eu diria que é uma verdadeira pena de morte para o clube. O ministro confirmou a liminar, julgou a ação parcialmente procedente e foi seguido por 6 colegas de corte. Mas o julgamento foi suspenso porque o ministro Marco Aurélio solicitou mais tempo para analisar o assunto. A decisão sobre a possível isenção da cobrança de pedágio nas rodovias federais, quando não há uma via alternativa de tráfego, também foi adiada. Após o relator do recurso extraordinário que trata deste tema, o ministro Alexandre de Moraes, afastar a possibilidade da isenção, o ministro Roberto Barroso disse ainda ter dúvidas sobre o caso e pediu vista. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outras informações sobre a sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Oi, Karina. William. Sessão única hoje, com várias ADIs julgadas em listas. Você destacaria alguma delas? Além desses julgamentos que a Daiane colocou, muitas listas foram chamadas, alguns agravos, embargos de declaração e, dentre eles, ações diretas de inconstitucionalidade. Uma delas, bastante interessante, questionava uma lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga que as operadoras de telefonia, tanto fixo como celular, cancelem a multa de fidelidade
quando o usuário comprovar que perdeu o emprego após a contratação do serviço. As operadoras alegavam aqui no Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade da lei porque ela feriria de morte a Constituição na parte que apenas a União poderia legislar sobre essa exploração de forma direta ou por meio de concessão, autorização ou permissão, esses serviços de telecomunicações. Mas a ministra Rosa Weber acabou sendo seguida por unanimidade, entendendo que não haveria qualquer tipo de violação da competência da União para legislar, até porque essa norma, segundo a ministra Rosa Weber e a unanimidade que se formou, é uma norma que protege os direitos do consumidor. E de acordo com a Constituição, no artigo 24, podem legislar sobre proteção do consumidor tanto a União quanto os estados e o Distrito Federal. Então, julgada improcedente, mantida a lei do Estado do Rio de Janeiro em relação a essa obrigatoriedade para as operadoras de telefonia fixa e celular. E uma outra ação direta de inconstitucionalidade foi retomado o julgamento porque iniciado em outra sessão, quando o ministro Alexandre de Moraes proferiu o seu voto, relator da ação, entendendo que haveria sim uma inconstitucionalidade na lei federal que trata do uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelos policiais. Então, o ministro Alexandre de Moraes entendeu, num primeiro momento, que haveria uma inconstitucionalidade formal, porque para tratar de assuntos envolvendo segurança pública, não poderia haver uma iniciativa parlamentar para essa legislação. Deveria ter sido proposta pelo presidente da República e não pelos parlamentares. Uma primeira inconstitucionalidade reconhecida pelo relator. Ele vai além e também reconhece inconstitucionalidade material, entendendo que, nesse caso, a legislação criaria obrigações e despesas para os Estados-membros, sem o devido custeio, sem analisar o custeio, que estabelece padrões de segurança para os policiais, quando isso deveria ser da competência do governador do Estado, que é efetivamente o chefe das polícias no âmbito estadual, e que, de toda forma, haveria, portanto, a violação do princípio da separação dos poderes, a violação da autonomia dos estados e também a violação da iniciativa ou das competências privativas do governador. Na sessão de hoje, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Edson Fachin, que acabou sendo seguido por uma maioria que se formou, exceto o ministro Marco Aurélio, que acompanhava o relator pela procedência da ação. Mas, nesse caso, os ministros seguiram Edson Fachin no sentido de que essa lei não viola qualquer tipo de dispositivo constitucional, é constitucional e, portanto, mantida a lei federal que disciplina o uso desses instrumentos de menor potencial ofensivo pelas polícias no âmbito da segurança pública. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. O ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro, Cláudio Lopes, teve 38 milhões de reais em bens bloqueados e foi afastado do Ministério Público, sendo proibido, inclusive, de entrar nas instalações do órgão. Ele foi denunciado por improbidade administrativa e é suspeito de integrar uma organização criminosa liderada pelo ex-governador Sérgio Cabral. Lopes, Cabral e outros integrantes do grupo já haviam sido denunciados por formação de quadrilha e corrupção passiva e ativa. A decisão é do juiz Sérgio Lousada, da 2ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, suspendeu os efeitos de decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que estava impedindo o governador do estado de exigir dos diretores e vice-diretores de escolas públicas estaduais dedicação integral ao serviço. O regime funcional de dedicação exclusiva é requisito para o exercício dos cargos e consta de lei estadual que alterou o Estatuto do Magistério do Estado da Bahia. A decisão do ministro é liminar. O governo estadual alegou que a decisão da Justiça baiana estava afetando a normalidade da gestão das escolas públicas estaduais. Segundo o ministro Dias Toffoli, a manutenção da decisão questionada pode gerar danos irreparáveis à administração pública. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. Os números revelam que cada vez mais brasileiros saem da informalidade para se tornarem microempreendedores individuais. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que se aplica às micro e pequenas empresas. As regras estão previstas em lei e o número das chamadas MEI tem aumentado no país.
Foram 2 anos desempregada, mas foi na dificuldade que Line tirou forças para mudar de vida. Agora é uma microempreendedora individual. Há 2 meses, Line apostou no ramo de decoração para festas e eventos. Enquanto MEI, a minha expectativa é que nos ajude no crescimento das vendas. Agora, antes a gente trabalhava mais virtualmente, agora a gente está com essa loja física. Então, a minha expectativa é que a gente consiga mais clientes, Line conta que abriu a empresa em apenas alguns minutos, sem qualquer burocracia, com um simples cadastro no site. O faturamento para essa categoria é de até R$ 81 mil por ano. Pode contratar até 1 empregado e abre possibilidade de obter crédito e aumentar o negócio. Com a formalização da empresa, também é possível vender com cartão de crédito. Os números revelam que cada vez mais brasileiros saem da informalidade para se tornarem microempreendedores individuais. Para se ter uma ideia, se compararmos com os dados do ano passado, esse aumento ultrapassa os 18% em menos de um ano. Hoje, são mais de 8 milhões de microempreendedores individuais no país. O motivo desse aumento pode estar nas vantagens de sair da informalidade. A lei do Super Simples, sancionada em 2008, traz uma série de benefícios. Com uma taxa de R$ 55 por mês, o empreendedor passa a ter direito de se aposentar pelo INSS, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e salário maternidade. A família tem direito à pensão por morte e auxílio reclusão. Isso é bom para o Estado porque formaliza a economia, atrai mais dinheiro para a Previdência, e isso é melhor ainda para o empreendedor individual porque ele fica previdente, ele fica segurado. A Justiça do Rio de Janeiro condenou por improbidade administrativa o ex-comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Paulo Gomes dos Santos Filho, e mais 2 ex-diretores. Eles falsificaram a lista de aprovados no concurso público em 1998 para incluir Aníbal dos Santos Ribeiro Júnior. Mesmo sem ter se inscrito no concurso, ele foi incorporado ao cargo de soldado. Na decisão, o juiz Sérgio Roberto Emílio Lousada declarou nulo o ato que incorporou Aníbal Júnior e ainda condenou ele e os coronéis a restituírem integralmente todos os vencimentos e vantagens que recebeu desde que ingressou na instituição. O grupo de trabalho coordenado pelo ministro Og Fernandes está estudando propostas para implementar a decisão do Supremo Tribunal Federal que torna a competência da Justiça Eleitoral julgar crimes comuns em conexão com delitos eleitorais. O GT está aberto a sugestões. Estudiosos, acadêmicos e integrantes da comunidade jurídica já podem enviar suas ideias ao grupo de trabalho do TSE. Tudo o que for recebido será reunido no gabinete do ministro Og Fernandes, coordenador do grupo de trabalho. Também compõe o grupo o ministro Carlos Orbá, o juiz auxiliar da presidência do TSE, Fernando Melo, o presidente do TRE do Rio de Janeiro, desembargador Carlos Santos Oliveira, e o desembargador do TRE paulista, Valdir Campos Júnior. O GT é responsável por elaborar as propostas que irão colocar em prática a decisão do STF que reconhece a Justiça Eleitoral responsável por processar e julgar crimes comuns com conexão a delitos eleitorais. O grupo de trabalho tem 60 dias para apresentar propostas sobre o tema. Quem quiser contribuir com sugestões, basta enviar um e-mail para sugestões.inq4435@tse.jus.br. Os desembargadores que integram o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negaram mandato de segurança para um candidato em concurso da Brigada Militar que não entregou um exame no prazo determinado pelo edital. O autor da ação foi aprovado nas primeiras fases do concurso para o cargo de soldado da Brigada Militar, sendo convocado para a sindicância de vida pregressa. Ele deveria apresentar exame toxicológico, mas não conseguiu cumprir o prazo para entrega, sendo desclassificado. A situação foi revertida por uma liminar concedida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Maria, ocasião em que foi recolocado no certame. Porém, em outra ação, requereu a concessão de prazo diferenciado para a entrega do exame toxicológico, mas o pedido foi negado. Sendo assim, o ato de inclusão do autor no certame foi tornado sem efeito, ou seja, foi desclassificado. Ele ingressou com um mandado de segurança contra ato do governador, que o desligou dos quadros da BM.
No órgão especial, a relatora do processo foi a desembargadora Ângela Terezinha de Oliveira Brito. Conforme a magistrada, não há irregularidade no ato do governador que, cumprindo decisão judicial, tornou sem efeito o ato de inclusão do impetrante no concurso público. E no próximo bloco, quem paga a pensão alimentícia pode monitorar gastos. Ao invés de depositar um valor mensalmente na conta da mãe, por exemplo, que administra os interesses da criança, ele pede para pagar in natura, como a gente chama. O Superior Tribunal de Justiça decide que quem recebe pagamento de pensão alimentícia não precisa prestar contas na Justiça de todos os gastos que tem com a criança. Ninguém casa pensando em se separar, mas quando isso acontece, existem algumas obrigações importantes, como, por exemplo, definir a guarda dos filhos e o pagamento de pensão alimentícia. E o número de pedido de pensão tem crescido cada vez mais. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em 2017, 355.971 novos processos desse tipo de pensão foram registrados em todo o país, 55 mil a mais que no ano anterior. Em 2018, Natália entrou para essa estatística. Ela deu entrada no pedido de alimentos para os 2 filhos de 3 e 4 anos depois que se separou. Rapidamente a gente já conseguiu ter marcado a audiência, para ficar definidos os valores, como seria a questão da guarda, as visitas dele. Então, quanto a isso, foi bem rápido. Com o dinheiro, Natália arca com os gastos básicos das crianças. A alimentação deles, vai vestuário para eles, além do lazer deles que eu mantenho, que é um clube para eles poderem ir frequentar. E hoje o Antônio, por causa da questão dele de saúde, ele está incluso numa aula de natação. Aqui no Distrito Federal, o uso da pensão virou caso de justiça. Um pai alegou que tinha dúvidas se a mãe estava aplicando o dinheiro corretamente, por isso pediu que a ex-mulher comprovasse os gastos com a criança. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O juiz entendeu que não seria razoável pedir que a mãe comparecesse em juízo para prestar contas de todas as inúmeras pequenas despesas relacionadas com o sustento e o cotidiano da filha menor. No STJ, os ministros explicaram que as deficiências na administração da pensão devem ser analisadas na via judicial adequada com ampla instrução probatória, procedimento incompatível com o rito do processo de contas. O relator, ministro Vilas Boas Cueva, esclareceu que a via adequada para questionar o valor da verba alimentar é a ação revisional ou a ação própria para a modificação da guarda ou suspensão do poder familiar. Este advogado explica que está previsto no Código Civil o direito de quem não detém a guarda fiscalizar. Mas a Justiça tem entendido que isso não tem um efeito prático, já que o dinheiro não pode ser devolvido. Ele diz que tem uma maneira simples da pessoa que paga a pensão monitorar os gastos. Esse genitor que paga os alimentos pode ajuizar uma ação de revisão de alimentos, revisão de pensão. Mudando o quê? Mudando a forma como esses alimentos são prestados. Ao invés de depositar um valor mensalmente na conta da mãe, por exemplo, que administra os interesses da criança, ele pede para pagar in natura, como a gente chama. Vai lá no colégio e fala, eu vou pagar diretamente o colégio. No plano de saúde a mesma coisa, umas atividades extracurriculares, uma natação, um balé e por aí vai. Com isso você elimina essa suspeita ou a possibilidade de a mãe ou o pai que está com a criança sob sua guarda administrar de forma indevida a pensão que recebe. São muitos os casos de maus tratos e crueldade contra animais. Mas uma rede de proteção no Rio Grande do Sul luta para que a lei seja reformada, ampliando punições para agressores. A eles não foi dado o dom da fala, mas isso não significa que não tenham voz. O que se gostaria é que esses crimes não ficassem impunes, não fosse algo tão superficial, porque é uma vida, são animais aí que muitas vezes ficam na rua, ficam expostos e eu acho que não se tolera mais violência contra ninguém. Eu acho que quem é capaz de fazer isso com um animal que é tão indefeso como uma criança ou como um ser humano, dependendo da circunstância,
ele tem uma grave doença psiquiátrica ali, né, que talvez não seja nem classificada pelo CID. Temos uma carência de estruturas públicas de recepção desses animais, de tratamento, de gestão de crises envolvendo maus tratos. Estão se ampliando esses espaços, estão se ampliando essas políticas públicas e elas são necessárias para que a revisão da legislação também se torne efetiva. Porque se eu tenho que tirar um animal de alguém por maus tratos, vou colocá-lo onde? Abandono, negligência, violência, crueldade, omissão. Os animais dependem do homem para sobreviverem, mas é justamente ele que os agridem e os desamparam, restando por própria sorte serem resgatados ou acolhidos por quem os reconhece como seres dignos de respeito e tratamento adequado. Tem mais um gatinho na boca. Ué, não quero mais saber. E aí se desfaz de um animal que já está com diversas enfermidades, né? Calma. Na Unidade de Saúde Animal Victória, na Lomba do Pinheiro, vivem atualmente 100 animais que foram resgatados, tratados e castrados. Todos estão disponíveis para adoção. Na unidade, Denise atende os mais variados casos de maus tratos aos animais. Muitas vezes é por negligência. Diversas situações as pessoas trazem uma cadela, por exemplo, que está com tumor em estágio extremamente avançado, ulcerado, e a gente percebe que poderiam ter feito mais cuidados. Nós temos que aprimorar a legislação. A legislação que eu estou lhe falando aqui, no caso, é a Lei 11.343, de 2006, não é? Que há outras legislações, como a 9.605. Tem uma série de legislações aí que precisam ser aprimoradas para esses casos. E agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça para a repórter Priscila Messiano, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, William. Boa noite, Érica. Boa noite a você que nos acompanha. Os ex-deputados federais Antônio Feijão e Ildemar Picanço, conhecido como Badu, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. Eles são acusados de 10 crimes, entre eles organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Somadas, as penas ultrapassam 70 anos de prisão, além do pagamento de multas. Outras 6 pessoas, também investigadas na operação Garimpeiros da Propina, foram denunciados. De acordo com as investigações, o esquema durou 6 anos e consistia em indicar gestores para o antigo Departamento Nacional de Produção Mineral para receber propinas com a promessa de conceder permissão para a exploração mineral, assim como fazer vista grossa na fiscalização ambiental. A organização criminosa cobrava de 10 a 100 mil reais, que podiam ser pagos em dinheiro vivo ou ouro. Badu e Feijão são apontados como criminosos comandantes do esquema. Nesta quinta-feira, 5 homens, entre eles um policial civil, um guarda municipal e o dono de um depósito público de carros, tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Eles são acusados de formação de organização criminosa por negociar a liberação ilegal de veículos apreendidos nas blitz do município de Casimiro de Abreu. Outros 9 policiais militares também foram denunciados e o processo segue em segredo de justiça. De acordo com a denúncia do Ministério Público, os guardas municipais recebiam R$ 25 por carro apreendido. O relatório aponta que o número de veículos apreendidos acabou aumentando desde a celebração do contrato com a empresa WO Magalhães. As investigações também demonstram que peças dos veículos que ficavam no depósito eram substituídas por outras já usadas e depois comercializadas pelo dono da agência dos carros. Além da prisão dos envolvidos no esquema, o juiz determinou a busca e apreensão nas residências e no depósito público.
Aqui em Brasília, o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou uma ação civil pública para questionar a emissão de carteiras funcionais aos familiares do governador e do vice-governador do DF. A promotoria pede que a confecção e distribuição dos documentos para cônjuges e parentes seja proibida. Na ação, o Ministério Público argumenta que o decreto publicado pelo governador ibanês fere os princípios da moralidade e da impessoalidade ao emitir a documentação para pessoas que não são ligadas à administração pública. Esses são os destaques desta quinta-feira. Se você quiser assistir às nossas reportagens, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. É com vocês, William, Érica. Obrigada, Priscila. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê amanhã. Até lá.